Olá, bom dia. Você está no 24º Diário Talks, nosso podcast também com vídeo, em que a gente conversa, bate papo, fala com pessoas que têm coisas a dizer à sociedade. Eu sou o Fabrício Carareto, eu sou editor-chefe do Diário da Região. Aqui comigo está a Maria Helena Covre, ela que é editora de política. E hoje nós vamos ouvir o meu xará, Fabrício Moser, ele que é professor, consultor em comunicação política lá do Rio de Janeiro. A gente vai bater um papo sobre a questão de mobilização política, de mobilização popular na política e sobre quais são esses aspectos, né? Sobre até que ponto uma pressão popular sobre determinadas pautas, isso realmente influencia no resultado, isso influencia na decisão da política de maneira geral. Primeiramente, muito bom dia, professor Fabrício. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Maria Helena. É um prazer muito grande estar aqui. Bom dia a, a quem estiver assistindo, né? Não só agora, mas quem estiver aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente agora. É um prazer muito grande estar aqui e estamos à disposição. Vamos lá. Bom, primeiramente, né, professor, eu queria começar falando, a gente começou essa campanha em relação à questão do aumento salarial, só para situar também, né, quem está vendo e ouvindo a gente. A Câmara apresentou dois projetos, um para aumentar em 179% o salário dos próprios vereadores e outro que aumenta em 102% o salário do prefeito até 2028. E nós iniciamos, né, uma campanha juntamente convidando a população a assinar um abaixo-assinado para mostrar sua indignação em relação a esse aumento, né? A primeira pergunta que eu faço para o senhor, principalmente porque é a sua área de especialidade, qual que é a força que tem uma opinião popular na decisão do político no dia a dia, né? Ela importa, ela não importa, o político às vezes, né, a gente está falando da Câmara, né, que é a casa do povo, que é o mais próximo da população. Realmente a população, uma pressão popular, ela faz o político mudar de ideia ou não? Qual que é a sua experiência em relação a isso, professor? Bom, Fabrício, a gente precisa antes disso, antes de responder a sua pergunta, né? É importante até a gente lembrar que hoje, assim, vamos botar assim, fazer aí um paralelo aí com 15 anos atrás, né, com 10 anos atrás, onde você não tinha a internet tão popularizada, né, todo mundo com o celular na mão. Então você tinha o político ele era mais separado da população. Então, há 15 anos atrás, se você precisasse falar com um vereador, por exemplo, você tinha que ir à Câmara. Provavelmente você teria ali um, dois, três assessores que fariam essa ponte, inclusive esse filtro entre o que você precisava conversar com o político, né, o vereador e o próprio vereador, mas hoje não. Da mesma forma, e se por um lado os políticos usam as redes sociais para se aproximar da população, dos eleitores em época de eleição, essas mesmas redes sociais mantêm o político próximo do seu eleitor e da população. Então, a pressão popular hoje ela está muito maior, ou a possibilidade dessa pressão, porque eu tenho as redes sociais. Porque eu vou diretamente no Instagram, onde ele está ali postando todo dia, ou postando 2, 3 vezes por semana, eu falo diretamente com ele. E eu gero problema no feed do Facebook dele, né? Então, quando você tem uma medida impopular como essa, né, que é um aumento do salário de vereador, de prefeito, de políticos de primeiro escalão, né, que, enfim, no Brasil que a gente vive hoje, com tanta dificuldade, com tanta crise, as pessoas com tanta dificuldade para se manterem, para manterem seus negócios, suas famílias. Você apresentar um projeto desse, muito dificilmente, se você tiver uma pressão popular muito grande, muito dificilmente um político vai se sentir confortável e votar favorável a um projeto desse. Então, a resposta para a sua pergunta é sim, o político pode mudar o seu voto, o político pode mudar o seu posicionamento se ele perceber que isso vai custar a reeleição dele, se ele perceber que isso vai custar a reputação dele.
né? E ele vai perceber isso exatamente nesses canais digitais e também presencial, pode ser, né? Mas, por exemplo, quando vocês fazem uma enquete e as pessoas votam nessa enquete e isso vira um abaixo-assinado, significa o quê? Significa que as pessoas elas estão indignadas, que as pessoas estão se posicionando, né? Então, se eu tenho hoje a imprensa acompanhando isso, significa que a hora que isso for votado, as pessoas vão saber quem votou a favor e quem votou contra. E isso vai gerar problema para esse político continuar se relacionando com a população. Então, sim, a pressão popular e a organização da sociedade civil, ela pode fazer com que eles mudem de posicionamento. Não digo de ideia, não. Que a ideia Muda já o está aí, a voto, ideia né? já Muda o foi voto, colocada. não o Podem desejo. continuar acreditando na mesma Então, coisa, mas, né, é isso. vai ficar bem na fita, né? Nós só mudamos a praça, né, professor? Porque, tipo, o que se dizia até pouco tempo, como o senhor disse, uma frase, uma máxima da política é: a única coisa que o político tem medo é do povo na rua. Então, acho que hoje dá para a gente traduzir que o político tem muito medo do que o povo pode fazer nas redes sociais, que a nova rua são as redes sociais. E o que a gente tem percebido no projeto em Rio Preto mesmo é essa questão, como as pessoas se sentem libertas para se manifestar nas nossas redes, nos nossos portais, para dar suas opiniões. E a gente sentiu de início uma certa acomodação, porque a Câmara não estava cheia de gente fazendo barulho, batendo batuque, mas a gente sentiu essa indignação no jornal por meio das nossas redes, das cartas que a gente recebe, do nosso abaixo-assinado. Tanto que a gente só assumiu uma campanha quando a gente viu que esse era um anseio do leitor do diário, um anseio da população, né, refletindo isso. Agora, uma questão que eu queria perguntar para o senhor também sobre isso uma outra questão que a gente começa a sentir nas mobilizações como um todo. Até 2013, quando a gente tinha uma pauta muito difusa e todo mundo foi para a rua porque ninguém sabia quem estava convocando aquilo, a gente via ali todos os lados. A gente ainda não tinha muito desenhado no Brasil a polarização política. O que a gente sente hoje é que ir para a rua, as pessoas antes querem saber quem é que está chamando. Mesmo que aquele assunto interesse a todo cidadão, ele já não veste mais uma camisa se o grupo da polarização política dele não for quem chama. Está a prova aí desse movimento que se tentou em favor do Deltan. Quando o Bolsonaro chegou e falou para os bolsonaristas não irem, o MBL foi lá e cancelou essa manifestação em São Paulo. Quer dizer, isso também atrapalha a polarização, acaba fragilizando a sociedade quando tem um fato que interessa para todo mundo indistintamente? Sim. Esse é um fenômeno novo que a gente está vivendo, que, inclusive, prejudica a população na defesa dos seus interesses, porque, como você disse, e eu já vi isso acontecer num outro município agora, recente, de uma questão muito que afetava muito a população, mas assim, a pessoa que puxou, o segmento que puxou o movimento, ele, enfim, não tinha credibilidade com o outro lado da cidade, vamos dizer assim, né, da sociedade. Então ele não conseguiu organizar um movimento que era sério, que tinha a pauta era séria, era coerente, era necessário que alguém puxasse aquilo. Então eu acredito que sim. O grande desafio nesse momento, e aí a gente precisa agora, eu acho que assim, a gente tem a tendência de ir para os polos, né? Primeiro, você vai para um polo extremo, depois a sociedade ela vai para um polo, ela vai para o outro polo, depois que ela experimenta os dois polos, ela tem uma tendência a que esse pêndulo fique aqui no meio um pouco mais equilibrado. Esse momento das eleições municipais, que são as próximas eleições, é o momento da gente equilibrar esse pêndulo, né? Então, assim, eu estou lutando contra um aumento do salário de político. Se eu sou do PT, se eu sou bolsonarista, assim, o munícipe ele tem que entender que tem coisas que independem da política nacional. E esse é um desafio que tem que ser feito, que inclusive tem muito político na base, me permita fazer uma crítica aqui, tem muito político na base que está
está tentando se eleger na eleição municipal e vai tentar se eleger com discurso nacional, o que é uma desonestidade. Então, assim, é o vereador que ele disse que ele vai para a Câmara para ser contra o aborto. Você pode ser contra o aborto, você pode ser a favor do aborto, mas a sua atuação na Câmara Municipal não tem a menor gerência sobre esse assunto. O município ele não vai votar nada sobre esse assunto. Então você está ludibriando o seu eleitor e na eleição municipal ele tem que discutir isso. É o buraco da rua, é o poste de luz, é a creche, é o posto de saúde, é o aumento do salário dos vereadores e dos prefeitos. Então, fica até um gatilho aqui, né? Fica até um recado para que as pessoas elas percebam isso, né? Que há questões em que a polarização ela não cabe. Então, assim, se você vai ter um prejuízo para as pessoas daquele município, você vai ter um prejuízo para quem é de esquerda, para quem é de centro, para quem é de direita. E não tem essa compreensão, né? A gente vê aqui dentro da Câmara mesmo que muitos vereadores eles levantam essas bandeiras que são competência do Estado, mas na grande maioria são competência do Congresso Nacional. E fazem a política em cima disso como se eles tivessem, né, qualquer interferência que não tem. Só que esse discurso, dentro de uma sociedade polarizada, e mais do que isso, né, de bandeiras, né, a gente hoje tem essa questão, né, dos costumes, ela acaba pegando muito bem, vamos dizer assim, com o eleitorado. E as pessoas não percebem que aquilo, elas falam, meio que não interessa como ele vai legislar, mas ele tem as mesmas bandeiras ideológicas. Ele pensa tal. como eu, né? Pensa como eu. Então, isso tem sido, né, a gente já viu isso na eleição municipal passada, de vereadores se elegeram com bandeiras que não tem nada a ver com o seu mandato dentro de uma Câmara Municipal, e isso tende a se repetir agora, né, professor? É uma tendência, mas que eu acho que ela é facilmente quebrada. E aí, assim, ela é facilmente quebrada quando você tem alguém que diga, olha, o buraco da rua ele não resolveu, né? O poste, a iluminação pública ele não resolveu, a questão da segurança ele não resolveu, a questão como eu disse, da creche não resolveu, né? O posto de saúde não resolveu. Então pode ser que assim que as pessoas elas se os políticos souberem trabalhar realmente a dor do eleitor, e aí tem um problema que ele não consegue trabalhar essa dor do eleitor, então você tem uma fatia, que também não é a maioria, mas você tem uma fatia da população que está completamente iludida, que vota, hoje vota de forma, enfim, com coisas abstratas, né? E eu falo isso assim, parece até, às vezes parece até que a gente está falando só dessas questões assim, mais de valores de direita. Não, eu vi agora numa cidade aqui perto, um mandato de vereador fez essa semana, uma audiência pública para discutir o uso da cannabis medicinal no município. Tipo assim, cara, você vai discutir isso à toa, porque o município não. Você não vai. É inconstitucional, entendeu? É inconstitucional. A lei federal não permite. Então, enquanto o STF está discutindo essa pauta agora. Então, assim, até que o STF discuta isso, que você tem uma lei federal que permita isso, você não vai conseguir autorizar isso no seu município, né? Então, é uma forma de agregar as pessoas. Isso é um problema para a política, porque as pessoas estão deixando de discutir a vida prática. O brasileiro, e aí eu vou assim, ser muito honesto, né? O brasileiro médio, ele é romântico, ele não é prático. O brasileiro tinha que ser tão prático quanto os políticos que ele critica. E ele não consegue ser prático. O que seria romântico, prática, professor? Que sentido? Né? É romântico em que sentido? Um exemplo. Quando você ele é romântico no sentido do seguinte, a vida piorou, a rua está esburacada, enfim, eu vou ter um atendimento de saúde, eu vou pedir, o médico, eu demoro para conseguir uma consulta, o médico me pede um exame, leva 6 meses para o exame sair, a saúde está ruim, uma confusão para conseguir uma vaga na escola perto da minha casa, são problemas práticos. Uhum.
Então tá dando ruim, tá ruim. Mas aí na hora de votar ele quer saber se o cara é a favor do aborto ou não, se o cara defende a legalização da maconha ou não. Ele quer saber os valores que essa pessoa defende. Então, assim, ele é romântico, sabe? Ele olha para o político de uma forma romântica. E aí ele diz, esse cara é de esquerda. Só que lá dentro do parlamento, a esquerda e a direita conversam e votam juntos em várias pautas. Eles não se odeiam, eles não são românticos dessa forma. Aí o Congresso eles Nacional, não têm essa paixão que o eleitor tem. Né? E isso tem prejudicado, inclusive, o dia a dia das pessoas. Porque, como vocês colocaram, os políticos hoje eles já pegaram essa manha. Deixa eu ver aqui. O que ele quer ouvir, né? É como o cara que, para conquistar uma moça, ele vai lá e descobre que ela gosta, sei lá, de roupa nova. Né? Eu falo aqui que eu acho que nós três aqui temos idade para ter ouvido roupa nova. Com certeza. Eu juro que eu pensei numa roupa nova. Então, assim, ele nunca foi fã de roupa nova, não sabe cantar uma música. Né? Mas ele tem nada a ver com aquela moça. Mas ele descobre que ela gosta de roupa nova. E ele passa a ouvir roupa nova. E quando ela entra no carro dele, ele põe roupa nova para tocar o coração. Nossa, ele gosta de roupa nova igual eu. Né? Mas assim, na real, são pessoas que pensam completamente diferente. Ele está fazendo aquilo porque ele sabe que aquilo toca no emocional. Né? E os políticos cada vez mais sabem disso. Professor, então você tem, e é isso, assim, isso prejudica uma análise mais fria que a gente deveria ter das situações. Então, nesse sentido, para concluir aqui, que eu falo demais, se deixar que eu vou falar aqui igual um trator. Mas é que a gente está ansioso para pôr tantas perguntas. Né? Mas é isso, por isso que é importante, assim, o diário, por exemplo, fazer isso da forma que vocês estão fazendo, de uma forma responsável, né? Porque vocês primeiro fizeram uma enquete. Né? Então, assim, essa enquete poderia ter dado outro resultado. E vocês, olha, a população apoia, a população entende. Né? Então, só depois de terem um volume muito grande de pessoas votando, então que vocês perceberam um movimento natural da sociedade dentro dessa enquete, e um posicionamento muito firme da sociedade, não só na enquete, mas nos e-mails, nas mensagens que vocês recebem. Então, se vocês perceberem esse apelo, vocês transformarem isso num abaixo-assinado e chamarem a sociedade civil para esse debate. Né? Então, é muito importante um veículo como vocês, né, um canal como vocês, puxarem isso, porque vocês, inclusive, fogem um pouco da polarização e vão naquilo que interessa realmente à população. Professor, eu vou abrir até... O senhor entrou muito nessa questão do político querer falar o que a sociedade quer ouvir, e tem uma outra situação muito nova aqui, de ontem, inclusive, está nas nossas redes, está polemizando, que nós tivemos, e entra dentro disso que o senhor falou, e eu queria saber como o político que em tese está fazendo a coisa certa, consegue se comunicar e acaba apanhando aí nas redes por conta dessa visão. Nós tivemos a apresentação de um projeto, vários projetos na Câmara, reativos àqueles atos de ataques em escolas. Tivemos no Congresso, tivemos na Assembleia Legislativa, e aqui, não diferente, tivemos pelo menos uns 5 projetos. Um desses projetos definia que todas as escolas municipais e particulares da cidade deveriam ter seguranças armados dentro das escolas, né? Então, um político apresentou e veio com um discurso pró-armamento, e não se combate violência com florzinha e com psicólogo, e temos que pôr a arma lá dentro para matar quem ameaçar nossas crianças e tal. O prefeito chegou e se amparou numa lei dizendo que é inconstitucional um vereador apresentar esse projeto. Né? Então, ele partiu por uma decisão técnica, não ideológica. Está apanhando, igual o cachorro magro, né? Porque, em tese, dentro dos grupos que reúne bolsonaristas, dentro de quem defende o armamento, então ele está, em tese, pelo que eu estou vendo até agora, ele vem perdendo a narrativa nas redes, porque ele tomou uma decisão técnica e o outro lado está numa questão emotiva, reativa, inclusive.
Como que se dá uma comunicação nessa? Como você consegue conversar com a população e falar, vamos sair do Fla-Flu e vamos discutir lucidamente esse problema? Nossa senhora, eu vou te falar uma coisa. Se a gente mudar de país, não é, acho que a solução a gente pensa, sei lá, tipo Uruguai para Argentina, Paraguai, Chile. Pior que tem que tomar cuidado até com um país que fala que vai mudar, porque se apanha até por causa disso. Né? Olha, é difícil. É difícil. O que a gente percebe hoje é que a gente está sofrendo os frutos da falta de educação política, de formação política, de verdade. Eu vou citar um tema que é polêmico aqui, mas que eu vivi isso em 2008. Muitos políticos, e aí prefeitos se valeram disso, deputados se valeram disso, políticos com carreira se valeram disso. Eles deixaram a formação política de lado, de conversar com o eleitor de lado, de fazer plenária, etc. e tal, e colocaram isso na mão de líderes religiosos. Isso é muito sério. Isso é muito sério, né? Porque você trabalha num outro nível de debate, né? Que não é a vida real, na verdade, né? Então, a gente sofre hoje o que é isso? A classe política e os partidos políticos, eles não se preocuparam em formar politicamente as pessoas. E formar politicamente não é para a esquerda, não é para a direita, mas para as pessoas entenderem minimamente o que cada poder tem dentro do seu arcabouço, né? Então, assim, enfim, eu não posso, no município aqui, querer aprovar armamento, etc., questões de armamento, porque isso aqui não é uma questão municipal. Por outro lado, também, esses políticos mais radicais, aí eu falo, assim, aqui, deixar claro aqui, não estou falando de direita ou de esquerda, mas estou citando os dois, a gente está falando da polarização como um todo aqui, eles dominam melhor a comunicação nas redes sociais e no WhatsApp. Por isso que eu falo de mobilização. Por isso que eu falo de WhatsApp. Por isso que eu falo da senhorinha que está agora recebendo vídeo no WhatsApp e ela passa 10, 15, 20 horas por dia no WhatsApp. Então, esses políticos, eles dominaram a arte da comunicação, dominam a arte da comunicação na internet. E muitas das vezes a prefeitura, o executivo, ele não consegue se comunicar com a população de forma eficiente. Isso é um problema, gente. Vocês acompanham política há muito tempo. Eu já trabalhei em governo. Quando você entra em governo, a burocracia te consome. É inerente ao cargo você ter aquele prefeito que era popular, ele era um cara que ele foi eleito exatamente porque ele era pé no chão, todo mundo tinha acesso a ele, conversava com ele. Quando ele entra na prefeitura, ele começa a trabalhar de 6 da manhã às 2 da manhã, ele não tem mais tempo, você vai falar com ele, ele está estressado, ele não quer mais ver ninguém, e ele não consegue se comunicar mais. Então, isso tem um pouco de tudo aí, né? Mas falta, por exemplo, numa pauta dessa, o prefeito tem que fazer uma live, ele tem que mobilizar, inclusive. Ele precisa ter um processo de mobilização para que ele tenha pessoas, um exército do lado dele, para explicar para as pessoas nos grupos de WhatsApp, explicar para as pessoas que estão lá na igreja, explicar para as pessoas que estão no clube, que estão no time de futebol, quando fala assim, pô, o vereador lá propôs que tenha arma porque para defender nossas crianças e o prefeito vetou. Pô, ele tem que ter, assim, ele tem que ter, eu chamo isso de efeito cupido, ele tem que ter pessoas que defendam o posicionamento dele. O problema é que geralmente ele não tem. Ele entra para a prefeitura, terceiriza a comunicação. Eu não conheço a situação aí para estar dizendo, eu estou dizendo no genérico. Mas, em geral,
ele terceiriza a comunicação ali para um processo licitatório, uma burocracia, Isso não chega no celular de uma senhora que está lá. O do vereador chega. Uhum. É uma questão de comunicação. Simples. Aproveitando, professor, foi um pacote de projetos, né? Na verdade, rejeitado aqui pelo prefeito, que incluía, além da vigilância armada, detector de metal e também policiamento junto com a Guarda Municipal e até da PM, né? Que não é competência do município falar como a Polícia Militar deve agir. E só para dar um dado aí interessante, bom, não é tão interessante aqui para a gente, mas o anuário do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, todo ano ele faz, né, um levantamento, e Rio Preto, né, São José do Rio Preto, está sempre entre as 3 cidades com maior número de ações diretas de inconstitucionalidade aprovar. A prefeitura entra contra a lei de vereadores e o Tribunal de Justiça julga que essas leis são inconstitucionais. Então, ano após ano, São José do Rio Preto está sempre entre as 3 maiores cidades do estado de São Paulo, 645 municípios, com o maior número de leis derrubadas pela justiça. Ou seja, né, a gente vê aí claramente que a Câmara tem uma dificuldade imensa aqui em Rio Preto de legislar conforme a competência que deveria ser dos parlamentares, né? Só para acrescentar isso que é um absurdo, né? Todo ano a gente vê isso. Voltando um pouquinho, né, sobre a questão, uma questão um pouco mais ampla, a gente está completando, né, agora em 2023, 10 anos dos atos de 2013. Claro que é difícil a gente fazer uma análise sobre quais são os efeitos na política, no dia a dia do cidadão, mas assim, de forma resumida, como o senhor vê, né, com esse distanciamento, né, de 10 anos, os efeitos, seja para a política, seja para a mobilização popular, será que de alguma maneira isso também ajudou na polarização anos depois? O senhor vê esse, digamos assim, o legado de 2013 hoje em 2023? Eu até tem alguns filmes no Amazon Prime que falam sobre. A Amazon Prime, se você entrar lá, põe lá junho, tem 3 documentários que você consegue assistir na sequência que falam um pouco desses movimentos de junho de 2013, os quais eu participei em Brasília, inclusive. O problema é que ali em 2013 a gente teve aqueles movimentos, eles foram usados por uma parcela, por movimentos que não conseguiam até então se organizar e que a partir daquilo ali conseguiram se organizar e pegar a sua parte na sociedade. Então, 2013, qual é o efeito disso hoje? O efeito disso hoje é que você conseguiu ali, a partir de 2013, parecia que era por 20 centavos, de repente virou uma coisa que não era pauta nenhuma, era um monte de pauta, tinha gente, era tudo contra tudo. Eu costumo dizer o seguinte, toda mobilização ela é fruto de organização, não existe mobilização espontânea. Mobilização espontânea é revolta. Uhum. E quando você tem uma revolta, você a partir da revolta, você organiza aquelas pessoas quase que para o que você quiser, porque elas estão. A revolta é uma coisa que as pessoas estão fora de si. Então, 2013 contribuiu sim para que a gente tivesse a polarização que a gente tem hoje. Por quê? Porque 2013 ela permitiu que movimentos muito extremistas se considerassem legítimos. Esse é o problema. É porque a nossa régua ficou ao extremo. A nossa régua é o extremo. Não é só esquerda e direita. Eu vou explicar por quê. Isso precisa ficar muito claro aqui, Fabrício, Marilena, que é o seguinte. O Lula, hoje, é colocado como cara... parece um guerrilheiro, né? O Lula é visto por uma parte da sociedade como um Che Guevara. Mas eu tenho 46 anos, tenho consciência das coisas desde muito pequenininho, e a gente sabe, o Lula disputou 3 eleições antes de ganhar, né? Uhum. E o Lula só venceu a primeira eleição dele
quando ele veio para o centro. Se você pegar o Lula da primeira eleição lá daquela de 89 contra o Collor, o Lula, a dicção dele era pior. O Lula, ele era realmente um cara muito radical, contra os bancos, etc, 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 etc e tal. Mas a sociedade não engolia aquilo. Aquele Lula ali, o sentimento que ele falava ali do trabalhador era uma coisa que pegava os corações, mas ele não conseguiria nunca ser eleito com aquele discurso. Então, o Lula só se elegeu quando ele veio para o centro. Né? Então, a gente tem a gente tinha na sociedade brasileira essa régua do centro. Olha, você pode ser radical do jeito que for, a nossa régua é o meio, a nossa régua é um negócio mais equilibrado. De 2013 para cá, a régua das pessoas passou a ser o extremo. Então é o seguinte, eu começo pedindo o fim do STF, o fim do Congresso, e eu começo pedindo golpe militar. Eu começo por aí. Se não der, tudo bem. Mas eu começo pedindo isso aí. Então, a minha régua, ela está fora, ela está lá no extremo. E isso permanece até hoje, porque, obviamente, a gente teve uma grande quantidade de políticos que se elegeram e se mantêm no poder com esse discurso ainda. Né? O que está acontecendo também, e aí, assim, uma coisa que para a democracia é positiva, é que hoje eu tenho uma direita mais organizada, eu tenho uma direita mais definida. Eu sei quem é de direita, né? Eu sei quem é pelo menos alguns eu sei que são de direita. E o que eu acredito que vai acontecer é que as coisas vão se reorganizar com o tempo. Se a gente for pensar historicamente, 10 anos é muito pouco tempo. 10 anos é muito pouco tempo. Mas as coisas vão se reorganizando. Né? Então, por exemplo, você tem a questão do MBL, como vocês colocaram aí, que foi um movimento que veio lá de 2013, que teve na extrema-direita, hoje já não está mais nessa extrema-direita. Hoje ele é antipetista, ele é direita, mas não é essa extrema-direita mais. Né? Você tem alguns movimentos que surgiram ali, que perderam a sua força. Então, o que eu percebo é assim, a gente sofre hoje o oportunismo de alguns movimentos e alguns segmentos que usaram aqueles movimentos de 2013 para se organizar. A gente sofre. E aí, muitos desses movimentos contam a sua história, mas não contam quem financiou. Não sou eu que vou dizer aqui. Não sou eu que vou dizer aqui. Mas tem financiamento. Então, muitos, a gente foi para a rua. Assim, ó, quando eu vejo um trio elétrico na Avenida Paulista, trio elétrico daquele, uma diária de um trio elétrico daquele na Avenida Paulista custa R$40 mil. O motorista não pega um trio elétrico daquele, da casa dele, e fala para a esposa, eu vou levar nosso trio elétrico hoje para a Avenida Paulista, eu vou deixar ele parado lá o dia inteiro para o pessoal fazer uma movimentação. Então, quando você olha 20 trios elétricos na Paulista no movimento, num domingo, aquilo ali está custando, aquele movimento ali custou R$1 milhão, pelo menos. E alguém tem que estar pagando, né, professor? Alguém tem que estar pagando, mas muito está pagando. Alguém está pagando. Entendeu? O condutor daquele trio elétrico é só um funcionário de alguém que cobra R$40 mil. É R$40 mil. Estou falando o valor. Não estou chutando, não. É o valor daquele caminhão. Você põe as faixas, não sei o quê, 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 não sei o quê. Então, tem segmentos por trás disso que aproveitaram desse movimento para se organizar e para ter seu tasco de voto. Então, a gente está sofrendo disso. Porque as pessoas, quando vão para a rua e a pauta ela é difusa, como vocês colocaram, o que era 2013? Era os 20%, era os 20 centavos. Mas, de repente, eu estava aqui em Brasília na manifestação. Eu sou do Rio, mas eu moro em Brasília, só deixar claro isso aqui para não ficar com a cabeça de vocês. Eu ia corrigir lá atrás, mas enfim. Eu estava aqui. Pô, Brasília não teve negócio de 20 centavos. Era pauta difusa. O que é diferente do que está acontecendo hoje aí. O que é diferente. Aí é muito claro o que está acontecendo. Professor, né?
Eu queria só, nessa questão da comunicação, que é uma coisa que toca muito a gente, né? A gente tenta entender muito essa habilidade de se comunicar com a massa, afinal, essa também é a nossa função, a minha, do senhor, né? Então, a gente tem que entender se uma coisa deu certo, quer dizer, como eles chegaram lá. Quando o senhor fala que a direita se organizou mais e ela conseguiu ter uma cara, ela conseguiu, inclusive, ter um slogan que muitos nem entendem. Eu fico muito assim, como pegou e como tem força uma frase que muita gente fala para mim e ela não sabe nem o que ela está me dizendo, mas ela usa isso para justificar o posicionamento dela, né? Desde um puta do empresário que tem aqui em Rio Preto, milionário, até uma tia minha simplória, dona de casa, quando ela vira para mim e diz, eu sou liberal na economia e conservadora nos costumes. Eu senti vontade de rir quando minha tia falou isso, né? Porque eu tenho certeza que ela tem nenhuma ideia do que é liberal na economia, né? Menos ainda conservadora nos costumes. O pastor deve ter dito isso porque ela é evangélica, sem nenhuma colocação específica. Como essa frase virou justificativa para tudo? Ela é um slogan assim tão sensacional mesmo? Ela deu cara para essa direita? Quer dizer, como o senhor vê? Como isso conseguiu emplacar de uma forma, parece, virou uma justificativa para todo mundo, né? Desse empresário milionário. Ai, coitada da minha tia. Maria Helena, coitada de você que não foi convidada para a formatura da sua tia Em na WhatsApp liberalismo. University. A sua tia se formou na WhatsApp University e você não foi convidada e está aí agora reclamando, entendeu? O problema é esse. Ela devia ter te convidado para a formatura. Mas vamos lá. Porque O que é loucura, acontece? né? Esse é um trabalho que é uma coisa que eu falo, assim, eu para falar a verdade, eu sofro boicote até mesmo dentro do meio político. Porque o que acontece? A direita ela não teve, ela foi muito inteligente nisso. Porque é o seguinte, ela usou comunicação de resultado. Todo mundo está no WhatsApp. O empresário, o grande empresário, a minha tia e a sua tia, né? Que poderia se reverter, assim, poderia ser a minha avó, né? Que não está mais aqui, mas assim, a minha avó está no WhatsApp o dia inteiro. E esse foi um processo de inclusão digital. Essas pessoas, elas estavam fora do processo, né? Muitas dessas pessoas estavam fora do processo. Então, elas recebem uma quantidade de conteúdo por dia tão grande que elas vão tendo um sentimento de pertencimento. É aquela história assim, até hoje você tem muito jovem que diz assim, eu odeio bom dia no WhatsApp, né? Eu tenho no meu Instagram, lá eu falo disso, e já falo isso em palestra minha, em curso que eu dou, sobre bom dia no WhatsApp. Pô, se você não gosta de bom dia no WhatsApp, mas quando a tua tia fala para você, bom dia, que Deus te abençoe, o que custa você responder a tua tia no grupo da família? Aí você não responde. Mas você tem um político conservador que está respondendo ela no grupo, que está mandando bom dia para ela também, está dando essa atenção para ela também. E quando ela começa a ser atacada dentro de casa, ela, assim, vamos lá, primeiro esse movimento, ele disseminou uma quantidade de informações conservadoras. Então é o seguinte, você é conservador, você está preocupado com a questão da sexualidade das pessoas, você quer os valores, os princípios cristãos, aí tem uma nostalgia que parece que nos anos 80 a vida era melhor, porque a gente era mais feliz, e não sei o quê. Nossa, eu sofri bullying, mas não morri, a gente chamava o cara disso e daquilo, e ninguém passou mal, enfim. A minha geração é uma geração completamente maluca, completamente doida, porque sofreu pra caramba, né? São os homens que hoje estão aí batendo nas mulheres, por exemplo, né? É a minha geração. É fruto de que não deu nada quando a gente estava na quinta, na sexta série, né? E aí está acontecendo isso hoje. E aí o que acontece? Isso é em massa.
Isso vai para o WhatsApp. Isso não está no monitoramento das equipes de comunicação institucionais. Isso não está no monitoramento das agências de publicidade que atendem os grandes políticos. Isso não está no monitoramento. É o WhatsApp. É chato, é conteúdo tosco, esteticamente tosco, vamos colocar assim. Então ninguém quer olhar para isso, mas teve uma parcela da política que olhou para isso. Né? Eu lembro de uma cena do Bolsonaro, não sei se vocês lembram de 2018, que ele em casa, assim, ele mostrava assim, como se um monte de grupo passando no WhatsApp dele, a tela do WhatsApp dele rodando, né? Então, tipo, ó, eu tô aí nesses grupos com vocês. Quando essas pessoas começam a ser atacadas dentro de casa, os líderes desse movimento, os influenciadores desse movimento, né? E hoje a gente tem, por exemplo, uma deputada, vou dar um exemplo aqui, a Caroline de Tone, a deputada mais votada da história de Santa Catarina, que era uma comentarista do podcast do Terça Livre, que foi um grande influenciador desse movimento, né? Então eles começam a definir, não, cara, você é conservador, você é liberal na economia e conservador nos costumes. É isso que você é. E aí eles começam a repetir. E quando, vou assim, traduzir, né? Mas assim, quando sua tia chega, sei lá, na fila do médico e ela fala isso, ela está falando isso, a amiga dela está falando a mesma coisa porque recebeu no mesmo grupo do WhatsApp, quando elas estão no grupo da igreja, no grupo lá de oração delas, que elas se organizam pelo WhatsApp, tá ali, aí pronto. Então, assim, é um slogan bom? Ele é um slogan que define, nos ajuda a defender o que eles defendem. Se a sua tia entende, ou a minha tia entende o que é ser liberal na economia, eu tenho dúvidas. Assim, eu tenho muitas dúvidas. Se a sua tia, se a minha tia, ela entende que ser conservadora nos costumes, se ela fosse mesmo conservadora nos costumes, ela muitas das vezes não teria passado pano para coisas que os filhos fizeram, que os netos fazem, etc. e tal. Também, né? Mas foi a forma que eles conseguem se definir. E aí isso de certa forma, tem uma coisa assim, positiva em termos de comunicação aí, que é você resumir todo o conceito em uma frase. Uhum. Em 4 palavras e uma preposição. Né? Então, assim, é isso. Você resumiu isso, então é uma coisa do marketing isso. Então, assim, eles conseguiram resumir. Olha, eu sou isso, o meu ismo é esse aqui, entendeu? E quando ele fala isso, você meio que perde o argumento, que você diz, eu não tenho como... Assim, eu até consigo, né? Mas a grande maioria das pessoas não consegue discutir com essas pessoas, né? Porque, por exemplo, enfim, você tem muita pensionista dizendo que é liberal na economia, mas uma grande massa de pensionistas dizendo que é liberal na economia. Exatamente. Fica difícil de entender. Ô, professor, a gente já está encaminhando aqui pro final, mas eu gostaria de fazer uma pergunta aqui rapidinho. Né? Falou de se formar em universidade, eu acho que aqui os vereadores aqui de Rio Preto, voltando à questão do aumento de salário, só para dar alguns dados aqui, esse aumento de salário ele vai ter durante 4 anos 67 milhões de impacto nas contas do município, isso contando não só o salário, mas também como o salário do prefeito é o teto do funcionalismo, né? A elite dos servidores vai receber também muito mais. Né? Então, são 67 milhões de reais. O prefeito, que é 17 mil, passaria a 34 mil em 2028, dos vereadores de 5,9 mil para 16.600. E falando, né, desse valor de 67 milhões, recentemente a gente teve problema aqui com questão de atendimento na saúde, UPAs lotadas. Com esse valor aí seria que vai se gastar só em salário da elite do funcionalismo e com o salário do prefeito, secretário, vice, vereador, 67 milhões daria para construir e equipar 2 hospitais municipais. Né? Então são algumas comparações que a gente leva para as pessoas, né? Lembrando, nossa enquete que nós fizemos deu 90% de pessoas contra, e foi até por conta disso
que a gente realizou o abaixo-assinado, né? A gente não saiu da nossa cabeça. Nós somos contra, vamos discutir. Não, vamos colocar. Se a gente visse ali que tinha a população considerasse baixo o salário e que não deveria ter aumento, na verdade a gente é só o mensageiro, né? Nós não somos a mensagem, né? O veículo de comunicação ele deve apenas refletir isso. Mas rapidinho, porque falando completando, nesses 67 milhões de impacto, por acaso esqueceram de repassar o impacto que a Previdência Municipal teria também. São 7 mil aposentados. Então, lembra bem o AFAM, o afogadilho para aprovar o negócio, que aprovaram, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, existe uma lei que obriga você a apresentar impacto financeiro, e esqueceram que não tinha esse número, né? Então, esse impacto é maior do que esse que o Fabrício ainda está falando, né? Não está lá ainda, o número ainda não chegou, o estudo não foi feito. Só para fazer a pergunta, então, eu acho que depois a Maria Helena quiser complementar, a gente tem aqui eu acho que talvez a gente tem os vereadores formados com o Nicolau Maquiavel, né? Sem saberem, duvido que boa parte ele saiba quem é Maquiavel. Mas por que eu tô falando que eles são maquiavélicos, né? A gente teve nos últimos 3, 4 meses aqui em Rio Preto, um pouquinho mais, coisas que a gente nunca teve, né? Em relação a decisões da Câmara. A Câmara aprovou, aumentou o número de vereadores de 17 para 23. Nós tivemos, pela primeira vez aqui em Rio Preto, nunca teve essa questão das emendas impositivas, que a gente vê tanto no Congresso. Eles aprovaram, né? Cada vereador vai ter 500 mil reais de emenda impositiva, e agora o aumento. Por que eu estou falando isso, né? Porque o Maquiavel, ele dizia, né, que o mal você faz de uma vez só e o bem você vai fazendo aos poucos para achar que ele é duradouro, né? Então aqui foi aumento de cadeiras, foi emenda impositiva e agora aumento salarial. A minha pergunta, professor, eles estão apostando, né, já que a eleição é ano que vem, que fazendo tudo isso agora, no ano que vem o eleitor não vai lembrar. A pergunta é, a população tem mesmo memória curta? Isso é real? Eles estão apostando nisso, né? O que o senhor acha dessa afirmação que a população não tem memória? Ontem eu pensando, né, que eu ia passar, que eu ia estar aqui com vocês hoje, eu pensei nisso, refletindo sobre esse assunto. Obviamente a aposta é essa. Porque geralmente geralmente as câmaras elas costumam aprovar esses aumentos em dezembro, né, novembro, dezembro, depois da eleição. Né? Esses aí foram até bem corajosos, né, que estão no meio do mandato, enfim, tentando aprovar uma coisa dessa. Mas eles estão apostando nisso. E sim, a população, se você tem uma parte da população que está engajada de um lado ou do outro, né, discutindo, mas está engajada, está cobrando, está nas redes sociais dos políticos ali cobrando, apertando, você tem uma outra parcela da população que eu classifico, eu tenho um sistema disso que é o losango da mobilização, né, que são os indiferentes. Tem um pessoal que não está nem aí. E esse político ele sabe disso. Ele disse, olha, vai ser agora, vai dar um burburinho, daqui a pouco tem outra coisa, ainda tem festa junina, tem Natal, tem Carnaval, ano que vem é eleição, e no fim, chega na última hora, eu preciso de tantos votos para me eleger, e eu consigo isso porque as pessoas vão me perdoar por causa disso, porque elas nem vão lembrar, mas muito remotamente, vão aparecer outros problemas, e realmente, infelizmente, principalmente na eleição para vereador, as pessoas, e para prefeito, elas agem dessa forma. Né? Então, se não fosse assim, a gente não teria... Quando você renova 1/3 da Câmara, quando você renova metade da Câmara, né? Falando dos deputados e tal, parece que é muita coisa. Mas quando você vai ver, falando aqui de Brasília mesmo, quantos políticos que estão aí que a gente já viu cair em escândalo, que você já viu, falou, agora acabou pro cara. E nada. Tá aí, tá mandando. O alto clero da política brasileira, ele passou por escândalo, passou por crise de imagem, de reputação, enfim.
políticos que foram pegos com dinheiro, tem aí, político que foi pego com dinheiro na cueca, etc e tal, mas ele se garante, porque, infelizmente, o eleitor brasileiro, o voto brasileiro é um voto de muito baixa qualidade. Então, os políticos sabem disso, e o eleitor brasileiro, ele não é prático, ele não é pragmático, como eu disse, né? Então, o voto não é por gratidão, o voto é por imediatismo ou expectativa de futuro. Então, se ele não é por gratidão, ele também não é por ingratidão. O cara não vai olhar e falar assim, ele votou lá, tá, deixa, tipo assim, passou, eu quero saber que eu bati na porta dele, eu pedi uma consulta e ele me deu. Eu quero saber que eu pedi um bujão de gás e ele me deu. Eu quero saber que ele me contratou na campanha dele para ser cabo eleitoral e me pagou o salário mínimo por 45 dias e no dia da boca de urna me deu 100 pila. Entendeu? Infelizmente, o eleitor é assim, e basta você ter uma parte desses eleitores para que você possa eleger os políticos que a gente tem, principalmente numa cidade. Bom, gostaria então de agradecer ao professor Fabrício Moser, ele que é do Rio de Janeiro, mas está em Brasília, agora já está feita a correção. Professor, acho que foi um bate-papo aí muito enriquecedor para a gente, né? A gente que está nessa campanha, acho que esses elementos que foram trazidos em relação à possibilidade, né, da pressão popular, da opinião, valer a pena, acho que valeu muito o bate-papo. Queria agradecer aí o tempo do senhor e obrigado por participar aqui com a gente, professor. Gente, eu que agradeço Fabrício, a Maria Helena, agradeço ao Gabriel que está nos bastidores aí. Pois é, Gabriel Vital está aqui, nosso editor de web aí. Sem ele não seria possível estarmos aqui. Quero agradecer a todos vocês, ao Vinícius também, que sempre que precisa liga aqui. E é isso, deixar essa mensagem que se a população, né, as pessoas que estão realmente indignadas, elas se organizarem na internet, mas também acompanharem as votações, né, dificilmente, assim, vou deixar para finalizar, dificilmente esse projeto vai passar numa sessão com a Câmara lotada de populares. Dificilmente esse projeto vai passar se numa sessão, ele vai passar numa sessão em que as pessoas ocupem a Câmara. Político tem medo de constrangimento, político tem medo disso. Então, se a população se organizar, uma parcela dela, com certeza eles vão ter que recuar. Muito obrigado, uma boa tarde para todo mundo e continuem aí, porque esse é o caminho da cidadania. Obrigado, gente. Obrigado, Maria Helena. Então você acompanha essa entrevista, né, nos nossos... Vai ter no YouTube, também Spotify, então você vai acompanhar aí na íntegra e também vai ter um pouquinho também na edição agora de sábado do Diário da Região. Então é isso, obrigado. Lembrando valeu. Que quem não assinou pode assinar. Exatamente. Entra lá, assina o abaixo assinado. De repente não vai poder ir na sessão, mas põe tua mensagem ali, procura o teu vereador, se manifeste, faça valer a vontade do cidadão, porque quem paga a conta é a gente. É isso aí, aumento de milhões não. Forte abraço e até mais.